Professor, Bom dia, Luiz Melo, Ziolana, Bruno, Kleber, todo mundo que está na bancada e está nos ouvindo. Feliz ano novo para todos. Feliz ano Só não novo. é feliz ano novo para o Trump, né? E não é feliz ano novo menos ainda para o Maduro. Esse aí realmente teve um réveillon inesquecível. Pois é, Trump rompeu soberania nacional, internacional e rasgou todas as cartas da ONU, né? Melo, é até complicado saber por onde a gente começa a achar os atropelos do Trump nessa hora, né? Porque, vamos lá, ele faz uma intervenção que há muitos anos a gente não via nada parecido na América Latina. A última vez que teve algo parecido com isso foi na prisão do ditador também da Nicarágua, Noriega, lá no final dos anos 80, quando acaba a Guerra Fria. Mas mesmo assim tinha uma guerra declarada. Esse caso não tinha nenhuma guerra declarada do Trump contra a Venezuela, nem teve o caso do Paraná, né? É o mais próximo do... Foi Panamá, perfeito. Panamá. Obrigado, Mela. Certo. Então, assim, tinha uma guerra declarada, ainda que com um motivo bem parecido, que é a questão do tráfico de drogas. Você tinha um cenário deflagrado que dentro do direito internacional já era um atropelo, mas não era essa coisa horrível. O que a gente viu, né, nesse fim de semana é algo verdadeiramente impressionante em vários sentidos. Tudo bem, não foi o Trump que inventou a lógica de invadir um país sem motivo alegado. Os próprios Estados Unidos fez isso lá atrás, na guerra do Iraque, a Rússia já estava fazendo com a Ucrânia. A partir da provocação do Hamas, o Benjamin Netanyahu fez o genocídio em Gaza, mas agora aconteceu aqui do lado. E está todo mundo muito impressionado por isso, porque a gente vê a coisa que a gente via pelo noticiário pegando fogo aqui do lado do Brasil, né? Então todo mundo tem muitos bons motivos para ficar muito preocupado. Por quê? Porque para além do episódio que vai entrar para a história e a gente vai olhar para o futuro, o que assusta de verdade é um país forte. Poder agir contra um país menor, mais fraco, de forma deliberada, sem um motivo tecnicamente ou moralmente justo. Difícil, desculpem, eu não gosto do Nicolás Maduro, acho que pouca gente gosta. Hoje eu acho que ele não ganha nem para representante de turma no ensino médio, né? Mas assim, é um sujeito impopular por todos os lados, mas daí ele ser justificado como líder de um cartel internacional de tráfico de drogas e isso justificar um presidente da república de um país sul-americano ser sequestrado e ser enviado para fora do seu país sem nenhum tipo de justificativa, não cola, né? Então, assim, é uma ação arbitrária, uma ação objetivamente com cunho. Eu acho que é claro, professor, para todo mundo que a intenção dos Estados Unidos... Ele vem para mostrar músculos, né? Não é nada disso, né? Não é nada contra o narcotráfico. A Venezuela hoje concentra a maior reserva comprovada de petróleo do mundo, então a gente sabe qual que é o interesse dos Estados Unidos nisso tudo. Ele vem para mostrar músculos, eu acho que isso é mais importante até do que o petróleo, tá? Ele vem para mostrar que se ele precisar agir para mostrar sua força numa área de influência que lhe é interessante, ele assim vai fazer e ponto final. Sim. Sem argumento, sem consulta, sem ONU, sem ninguém. Ele vai agir unilateralmente. E isso é muito perigoso, sabe, gente? Porque isso coloca na ordem do dia, no leque de possibilidades de quem tem armas nucleares, de quem tem exército forte, de que é possível fazer e nada acontece. Então a consequência disso em longo prazo é incalculável. O senhor acha que agora os países latino-americanos podem pode haver um revés, tipo, sei lá, um confronto inicial? Não há a menor condição militar de nem se unir todas as forças armadas dos países sul-americanos para reagir. Mas já começou uma revolta, né? Teve uma declaração dele hoje, o Metrópolis inclusive publicou que o Trump diz que a queda de Maduro pode derrubar também o governo cubano e que a operação militar contra a Colômbia soa bem. Pois é, a intimidação continua e vai continuar, porque o que fica, entre aspas, entrando para a história, é que se eu precisar agir com força contra o fraco, porque eu sou forte, ponto final, isso está justificado. Então quem não escrever e não ler na cartilha do Trump agora vai apanhar. Essa é a notícia. Isso é muito ruim para qualquer país emergente, para o Brasil, para a Argentina, para o Chile. Enfim, isso é ruim para o mundo emergente como um todo. Nós somos países vulneráveis a essa condição. A captura de Maduro, professor, pode ensejar uma mudança de regime a partir da Venezuela em países que ainda convivem com a ditadura?
Eu acho que sim. Agora, o problema é que falar que vai acabar a ditadura, vamos dizer, do que sobrou de esquerda do chavismo na Venezuela, não é nenhuma garantia de que o que vai entrar no lugar é uma democracia. Basta a gente lembrar, Melo, da Primavera Árabe, né? Em que várias revoltas jovens foram feitas pelas populações civis, uma coisa bonita, usando redes sociais, bem legal. E o que veio depois foi ditadura no Egito, foi manutenção de ditadura na Tunísia. Quer dizer, a substituição de uma tirania não implica em colocar uma democracia no lugar. Então, quando a gente coloca as regras do jogo em segundo plano, tudo bem, o direito internacional nunca foi lá muito respeitado, os direitos humanos menos ainda. Mas quando a gente coloca essas coisas em segundo plano de uma forma tão visível, tão visceral, a regra do jogo foi para cucuia. E agora cada um age como quer, se tiver força suficiente para agir e ninguém interessado em impedir, que assim seja. Esse é o grande problema. Não é defender o Maduro, e muito menos acreditar que a democracia venezuelana era um modelo. Não era, de forma alguma, há muito tempo. A postura adotada pelo Brasil com aquela nota emitida pelo presidente Lula não expõe muito o Brasil, não? Não, é uma nota protocolar porque ela vai na direção, até aí eu tenho até uma pergunta. A tradição da política externa brasileira vai desde o Barão do Rio Branco, tá? O Barão do Rio Branco entra para a história não só resolvendo as questões de fronteira, mas ele também entra para a história como um sujeito que preconiza que a prosperidade brasileira passa pela pacificação do continente sul-americano. Então, o Brasil não só não tem condições práticas, como do ponto de vista, assim, do que é o Itamaraty na história, ele está sempre a favor da paz. Então o Brasil, no máximo que poderia fazer é o que fez, e já fez muito, que é uma nota, vale lembrar que até pouco tempo atrás Trump e Lula estavam às turras, né? Então, quando isso acontece, essa notinha, é o máximo que o Brasil pode fazer. Mas a partir disso... princípios, reprovar, sem dar o nome do Trump. Mas a partir disso, como é que o Brasil deve equilibrar essas relações com os Estados Unidos, com o Caribe, depois desse episódio? O problema é como os Estados Unidos vão entender essa manifestação do Brasil. Eu acho que não pegou mal pro Brasil. Que não está tão em condições assim de se envolver em derramamento de sangue com os Estados Unidos, logo com os Estados Unidos. Isso o Trump ele tem total cálculo feito, pronto, ele sabe muito bem do que ele está fazendo, ele de louco não tem nada, é um homem que faz cálculo, não é presidente da República dos Estados Unidos à toa pela segunda vez. Ele sabe muito bem que é do jogo diplomático fazer essas coisas das notas e se posicionar, e sabe muito bem que está sentado agora sob o poder de tomar as decisões que bem entender e pressionar quem quiser e acossar quem quiser, e isso é muito, muito ruim. E a posição do Milei na Argentina, você acha que foi correta? Coerente com o que ele defende. Coerente? Tá com o tudo que dentro ele do defende, jogo. né? Com que ele... Tá tudo dentro do jogo, ele realmente não tem nenhum interesse em conviver com o governo de esquerda. Se ele puder unificar a América do Sul à direita, para ele tá ótimo. Essas conveniências, Melo, Joana, que ficam expostas dessa forma tão brutal, é que são muito constrangedoras. Não porque a gente, assim, tem que tomar cuidado pra gente não fazer análise de política como quem faz torcida organizada. Não é defender o Maduro, é defender as regras do jogo para as coisas funcionarem com um mínimo de normalidade e segurança. O que o mundo inteiro, não é só a América Latina não, Europa, Rússia, China, os países do Sudeste Asiático e dos Emirados Árabes, enfim. Todo mundo começa a olhar com torpor, assim, todo mundo está estupefato pensando, qual é a próxima? Quem é o próximo? Agora a gente viu imagens do Maduro preso, algemado em solo americano, interagindo de forma um pouco tensa com os agentes federais. Como é que se ouviu? Qual o significado político e simbólico dessa cena da captura e de seu tratamento nos Estados Unidos? Como é que se ouviu isso? É um recado dado para o mundo inteiro, sem sombra de dúvida. É um recado dado para quem é pequeno. Para quem é pequeno e tem recursos naturais, como você falou bem, Violana. As terras raras que nós temos, é um projeto não alinhado aos Estados Unidos, de que é bem melhor seguir a cartilha, porque senão você pode acabar acordando com os fuzileiros navais americanos no pé da sua cama. Ou seja, o americano sendo americano mesmo, né? Sem poder reagir, porque quem vai reagir contra uma força militar desse porte? Não tem simplesmente nenhuma capacidade militar forças que ainda toda a América do Sul para reagir contra. Forças que ainda estão aqui pertinho da gente, né? Agora, as reações de Brasil, China e Rússia, na opinião do senhor, professor, indicam apenas retórica diplomática ou sinalizam
possíveis custos geopolíticos reais para Washington? Custos geopolíticos reais e globais. Porque vamos lá, vamos fazer uma continha aqui, né? Se o Putin agride a Ucrânia do jeito que agrediu, tudo bem. Respondendo a uma postura ucraniana, a gente vai argumentar para lá e para cá. Se a China está prometendo reunificar Taiwan a qualquer custo, que entende que Taiwan não é uma república independente, entende que Taiwan é parte da China continental que desgarrou por um tempinho. Se a Venezuela se torna um lugar em que os Estados Unidos podem atuar de qualquer forma. O que fica de recado é que a soberania nacional, como uma norma que era vigente para o mundo inteiro, ela simplesmente vale muito pouco, quase nada hoje, se houver um motivo de qualquer qualidade, não importa se é verdade ou não. Então isso coloca a gente numa geopolítica muito distante do que foi, por exemplo, os últimos 70 anos, 80 anos de relações internacionais. E coloca a gente lá pertinho do século XIX, Certo. em que quando a Europa tinha que colonizar a África ou a Ásia, simplesmente ia lá e colonizava e acabou. Principalmente porque expõe a irrelevância da ONU e da OEA ante crises de alta intensidade como essa. Pior do que isso, até coloca a irrelevância de um motivo que faça sentido. Simplesmente, eu agrido porque eu sou forte, eu invado e eu domino e eu influencio. Que se danem. E se o presidente não andar conforme a minha linha, ele já ameaçou a Delcy Rodrigues, né? A vice-presidente que assumiu, ele falou, também vou intervir contra você e vou colocar as minhas empresas e vou definir como é que é a regra do jogo. Essas declarações Olha, Melo, a gente tá aqui, a gente tem que fazer essa pausa de reflexão sem ideologia, porque o Amapá está vivendo um momento agora com o petróleo. Isso. Então vamos lá. Eu até brinco com os familiares que não gostam do Maduro, a gente sempre faz essas coisas no fim do ano, né? E eu perguntei o seguinte, olha, você é a favor da invasão? Ele sou. Mas e se a invasão fosse na sua casa, você ia gostar? Ninguém gosta, né? Todo mundo fica de cabelo em pé com a soberania quando ela pega no pé da gente. Então o Amapá, que está desenvolvendo petróleo, qual é a obrigação da Nigéria, do Amapá, dos países árabes? A obrigação agora é se manter alinhado aos Estados Unidos antes de formular sua própria estratégia de desenvolvimento. Isso é muito ruim, porque isso implica da gente não conseguir, sem soberania você não fala em desenvolvimento. Não. Certo. Como é que a gente vai falar no desenvolvimento regional da Amazônia agora, falando com a Venezuela, ou na verdade a gente está falando com a embaixada americana? Então essas coisas colocam embaraços que, se a gente olhar para a história do século XX, do século XIX, quando os imperialismos desse tipo eles estavam valendo na vera, a gente vai olhar que isso atrasou a África, a Ásia, em décadas, talvez em centenas de anos no caso africano, por conta do colonialismo. Então a gente voltar a ver esse tipo de colonialismo, esse tipo de imperialismo disfarçado de operação contra o narcotráfico, disfarçado de operação contra alguém que ideologicamente não é da mesma bandeira que eu, isso é muito, muito, muito perigoso. Muito. E lança um sinal para os outros poderosos do mundo inteiro de que é possível. E com esses mecanismos internacionais desacreditados, como ONU, OEA, irrelevantes, enfraquecidos, revela um cenário de guerra, onde o discurso mais forte é o das armas, né? Não o da diplomacia. Entendeu, Melo, o problema é que a gente que acreditou e trabalhou tanto, a humanidade assistiu o Holocausto, assistiu a escravidão moderna, assistiu tantas catástrofes feitas por esse tipo de postura, e a gente volta a uma normalização. No dia inteiro a comunidade internacional teve alguém falando uma coisa ou outra, teve gente aplaudindo, a França aplaudiu, vários outros países aplaudiram, acharam que é isso, a Argentina. A gente entra num cenário muito perigoso que eu acho que vai deixar um legado. Eu acredito que o grande ponto de ruptura disso foi a invasão russa da Ucrânia. Já tinha ali começado o problema. Mas agora isso acontece, não é mais do outro lado do oceano, agora isso está acontecendo aqui. Aqui na vizinhança. Agora, professor, que efeitos essa ação pode ter sobre migração regional? Especialmente para a Colômbia, Brasil e Caribe, no curto e no médio prazo? Que não tende a ter. Bom, vamos lá. Imaginando, agora tudo fica muito imprevisível, né? Imaginando que o governo venezuelano que vai assumir, seja o da Corina Machado, seja Delcy Rodrigues, seja qualquer um dos militares chavistas, se eles toparem a cartilha do Trump,
basicamente eles vão ter ajoelhado e entendido a diferença de força e vão simplesmente cooperar. E aí a coisa tende a entrar numa calmaria, numa paz. A guerra, o ato militar, ele é um ato político. E ele é cercado de política antes e depois. Já se fala na Colômbia como um possível próximo alvo. A dúvida é a seguinte: se houver uma postura, e tudo depende agora do cenário interno da política venezuelana. Se as forças políticas hegemônicas, predominantes, de esquerda, de direita, de centro, democráticas ou não, da Venezuela, entenderem que a guerra é mais cara do que elas podem pagar, a tendência é que o governo venezuelano seja obrigado, não porque quer, mas seja obrigado a cooperar com o Trump, e assim sendo, a coisa tende a caminhar num cenário de paz, não vai haver nenhum tipo de impacto humanitário profundo. Pelo contrário, até no curto prazo, a situação de regresso de venezuelanos à Venezuela para poder reconstruir o país com uma tutela norte-americana. Agora, se o que a gente assistir for uma mobilização das forças armadas bolivarianas, lideradas pelos militares da velha guarda chavista, dizendo: não, nós não vamos cooperar, nós vamos reagir, nós vamos resistir e estamos prontos para abrir, se for o caso, uma guerra civil de ampla mobilização popular das milícias chavistas, que ainda existem e são fortes, para construir uma estratégia na qual os Estados Unidos podem nos ganhar por um bombardeio, mas não vão nos ganhar por terra. Aí os dados, a sorte é lançada para, quem sabe, uma guerra civil ou qualquer coisa parecida. Nesse momento, eu vinha falando disso já no final do ano passado com a gente aqui na Diário, Melo. Pessoalmente, eu não acredito que eles vão partir para uma guerra de resistência. Eu acho que eles vão tentar ganhar, até porque o Maduro não era a coisa mais querida do mundo dentro do próprio chavismo, da própria esquerda venezuelana, tá? Os militares venezuelanos queriam um governo para si, eles são os aliados históricos do Chávez, ao contrário do Maduro, que foi um indicado pessoal do Chávez. Ele era um líder sindical, não é um militar chavista. Quem lidera motorista de ônibus. Lá, quem lidera a revolução lá atrás na Venezuela são os militares. O Chávez, ele faz o que faz na década de 90 com amplo apoio das Forças Armadas, e assim era o núcleo duro dele. Então, pessoalmente, eu acredito que esses militares olharam até com certo alívio por se ver livres do Maduro. Pode ser que esses militares entendam que é o caso de cooperar, manter um governo e deixe a coisa rolar, ganha tempo para ver o que vai acontecer, com todo mundo morrendo de medo de ser preso e do país ser invadido. Mas pode ser que não, guerra a gente não sabe como termina, só sabe como começa. E pode ser que esses militares entendam que é o caso de abrir uma guerra de resistência. Aí a coisa muda de figura, Melo. Porque uma guerra de resistência em um país caribenho e amazônico, uma guerrilha urbana, uma guerrilha de selva, uma guerrilha que quem entende um pouquinho de estratégia militar. Como? Guerrilha de chão. Quem entende um pouquinho de estratégia militar, quem deve estar ouvindo aí, que é o pessoal que trabalha na polícia, trabalha no exército, sabe bem do que eu estou falando. Se a gente fala numa guerra de resistência urbana e de selva, o principal objetivo vai parecer muito com o que foi o Iraque e o Vietnã, que não é o de ganhar, mas é o de impedir os Estados Unidos de vencer, a custo de prolongar o conflito, atolar os Estados Unidos numa guerrilha de selva, numa guerrilha urbana amazônica, o que vai tornar a vida dos americanos muito cansativa. Foi exatamente por isso que eu falei logo no início para o senhor, porque ontem o governo colombiano já falava exatamente isso. Pois é, aí, porque o próprio governo colombiano, se a gente olhar bem, passou por um sanhaço, passou por uma dor de cabeça parecida com as Farc nos últimos 30 ou 50 anos, né? Que é não conseguir debelar uma força de resistência irregular que se esconde na selva, que se mistura com a população civil, que faz o possível para não ser vencido. A dúvida é essa: se as forças chavistas, o núcleo duro militar, vai topar ser vencido e manobrar ao longo da história que virá, ou se vai partir para resistência. O meu palpite, e tudo isso é palpite nesse momento, tudo é muito novo para os analistas. Há muito tempo coisas parecidas com essas não aconteciam. As condições podem ter mudado drasticamente, mas da prática eu acho muito difícil, até porque a guerra hoje não é mais como a guerra na época do Vietnã. Tem drone, tem informação via satélite, então você achar gente na floresta ou mapear guerrilheiros é muito mais fácil. Uma coisa mais ou menos parecida. Fato é, Ziulana, Melo, todo mundo que está ouvindo, é que é irreal e
imaginar que a consciência que existe na Venezuela, eu já fui à Venezuela algumas vezes, muita gente que está ouvindo já deve ter ido, e sabe muito bem da consciência patriótica do povo venezuelano, né? A Venezuela é a filha querida do Bolívar, do libertador da América, então faz parte da identidade nacional venezuelana essa questão de ser independente, de não se render aos Yankees, de ter um ranço muito grande com relação a ser um país colonizado. E eu duvido que essa consciência vai morrer porque prenderam o Maduro. Certo. Como ela vai se organizar e ela vai se reacomodar para lidar com esse problemão agora, que é a mão do Trump por cima da Venezuela, eu acho que é o grande X da questão. Seria, se considerar o poderio bélico, seria uma coisa mais ou menos parecida com essa guerra Ucrânia e Rússia, né? Até mais aguda diferença, viu, Melo? Porque se você olhar, a Ucrânia foi muito armada pelos próprios Estados Unidos no primeiro momento, no governo Biden, e muito dinheiro europeu, porque a União Europeia ficou muito assustada com a hipótese da Rússia crescer para cima do leste europeu e ocupar espaços que ameaçassem a soberania europeia, o que é um problema geopolítico que vem desde o final do século XVIII, né? Que a Rússia sempre querer expandir sua área de influência para o leste europeu e acabar friccionando com a Europa, ter tensões com o espaço europeu. Vai perguntar se o polonês gosta da União Soviética ou do Império Russo. Ele tem horror. O austríaco, todos eles têm uma preocupação enorme com o que a Rússia é historicamente. Só que na Ucrânia tinha arma e tinha dinheiro. No nosso caso, a não ser que, o que me parece muito improvável, Rússia e China entrem em campo colocando recursos, não me parece que eles vão fazer isso. E não é porque eles são bons ou maus, mas porque a Rússia tem um interesse que isso tudo seja, essa ideia de ter áreas de influência cativas, seja uma ideia normalizada, e a China está de olho em Taiwan. Então, olha que coisa bizarra, né? Que coisa, assim, triste da gente assistir. Pequenos países que estão dentro de áreas de influências como Taiwan, Ucrânia, Venezuela, talvez tenham virado a moeda de troca das grandes potências numa ordem internacional em que a violência é admitida. Muito bem. E a notícia que fica é uma notícia ruim para quem é pequeno, muito ruim. E cabe... É uma notícia de que os fortes prevalecem sem argumento e sem contestação. Certo. E o que mais vem por aí, para fechar, professor? Olha, o que vem por aí é medo. O que vem por aí, por parte de líderes que pensam que podem fazer os seus projetos de desenvolvimento, por exemplo, um país como a Colômbia ou como o Brasil, mesmo sendo continental, militarmente é irrelevante comparado aos Estados Unidos. Fica um medo e uma má notícia de que cooperar com quem for interessante, vamos dizer assim, com a China, com a Rússia, com uma potência que não seja da área de influência americana, é algo que você tem que pensar 20 vezes antes de fazer. Então, vamos dar um exemplo aqui para o Brasil. A gente gosta muito da ideia de transferência de tecnologia, de comércio internacional diversificado, de ampliar possibilidades de cooperação com a China, com a Rússia, com a África. Essas decisões que contavam com uma certa margem de autonomia, agora elas não contam. Agora, talvez seja o caso de pensar, antes de tomar uma decisão, o que a embaixada americana vai achar disso. Isso é muito, muito, muito ruim. Muito bem. Professor Daniel Chaves, muitíssimo obrigado pelas explicações, professor. Tenha um bom dia. Bom dia, Melo. Tava morrendo de saudade de entrar ao vivo com vocês. Vamos conversando. Um abraço grande para todo mundo. Um abraço, professor.